o menino cresceu e tornou-se professor. Em 1960, o governo do Rio Grande do Norte soube de um método de alfabetização rápido e barato, desenvolvido por um professor da UFPE. Surgiu a ideia de fazer uma experiência piloto na cidade de Angicos. Começava aí o laço de admiração e afeto entre o Rio Grande do Norte e o patrono do SINT-RN e da educação brasileira, Paulo Freire. Considero Angicos um dos pontos, um dos momentos, um dos locais em que muita coisa de meu trabalho, de meu pensamento se encontra enraizada. Foi no fim de 1962. A experiência ganhou o nome de 40 Horas de Angicos. Homens e mulheres, de todas as idades, ganharam o direito de se livrar da prisão do analfabetismo. Tinha negócio de ser pobreza, nem riqueza, não escolhia o rico, nem o pobre, nem aquele que tinha mais condições, né? Quando eu chegava, passava o preto, o branco, o pobre, o rico. A experiência foi um sucesso. Dentro de 11 dias eu aprendi a escrever o nome. Ela ensinava a gente a escrever o nome de mãe. Os efeitos da educação libertadora ajudam a entender por que a direita odeia Paulo Freire. Eles queriam que a gente aprendesse para ser tudo por igual, porque eles queriam o melhor para a gente. O que o rico faz com o pobre? Eu fui dizer como nem muriçoca, pega um dos vinhos, bebe o sangue. Paulo Freire batia muito em terra, que terra, Deus não deu terra a ninguém. Aí o rico cercava, tomava conta, e o agricultor não tinha onde plantar um feijão para comer, um milho. Nunca me falaram em povo, eu não sabia o que era povo. Fiquei sabendo na escola de Paulo Freire. Ela ensinava a gente que a gente aprendendo, a gente podia ser cidadão. Paulo Freire assustou a ditadura. Era preciso detê-lo. Por dizer que ele era um comunista, aí vinha a polícia matar todo mundo que estava nessa escola e a gente não sabia qual dele, nada tinha que esconder ou queimar. Diziam que ele era comunista, era não sei o quê, e faziam muito medo da gente. Eu, por exemplo, ele deu caderno, deu livro, deu uns folhetinhos, umas revistinhas, umas coisas. E eu não tenho mais nada, não guardei nada, a gente com medo, nervosa, demos fim a tudo. A ditadura matou sonhos. Se a escola tivesse continuado, hoje era doutor, porque era a carreira que eu ia, né? Se tivesse continuado, talvez eu fosse até formado. Mas não conseguiu deter a semente. Para Paulo Freire, a educação é o espaço de vivência, de experimentação, de diálogos e problematização, para libertar a classe trabalhadora, para se libertar do opressor e fazer valer a vida com dignidade. Paulo Freire é o patrono da educação no Brasil. É o educador brasileiro mais conhecido internacionalmente. O seu método revolucionou a educação no nosso país, ao permitir que o educando, ao mesmo tempo em que faz o aprendizado da leitura, da escrita, permite ao educando um enorme conhecimento da realidade em que ele vive e com o objetivo de transformá-lo. Por isso que o método revolucionário de Paulo Freire é a base da metodologia de educação da Central Única dos Trabalhadores e também do movimento popular no nosso país. Na minha juventude, tive a honra de trabalhar como educador popular voluntário no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, onde, através do método Paulo Freire, pude fazer grandes discussões sobre a realidade da classe trabalhadora no ABC paulista. Hoje vivemos um momento de um extraordinário retrocesso político e civilizatório no nosso país. Infelizmente, em 2016, uma aliança da extrema-direita afastou, sem nenhum crime, a nossa presidenta Dilma Rousseff. E, a partir daí, um enorme ataque à democracia,
às instituições, ao movimento sindical e, em especial, à educação, à escola pública, às universidades. A extrema-direita tem ódio de Paulo Freire, exatamente pela eficiência do seu método, de permitir a pessoas muito simples, ao mesmo tempo que se alfabetiza, conhecer a sua realidade e lutar pela sua transformação. Por isso, quero parabenizar a CNTE e todas as organizações de professores no nosso país e fora pelas comemorações e atividades do centenário de Paulo Freire. Mais do que nunca, a sua frase é atual. Se a educação não muda a sociedade, tampouco a sociedade pode mudar sem a educação. Por isso que esse é um tema central para a classe trabalhadora brasileira. Parabéns pela atividade. Eu morreria feliz se eu visse o Brasil cheio em seu tempo histórico de marcha dos que não têm escola, marcha dos reprovados, marcha dos que querem amar e não podem, marcha dos que se recusam a uma obediência servil, marcha dos que se rebelam, marcha dos que querem ser e estão proibidos de ser. Eu acho que, afinal de contas, as marchas são andarilhagens históricas pelo mundo. Paulo Freire é uma referência de educador do povo para toda a humanidade. Sabe-se que teria sido o brasileiro que mais títulos honoris causa recebeu em dezenas de universidades. E o seu legado está representado pela obra teórica, pelas reflexões, que vocês conhecem muito bem, mas também por sua prática. Paulo Freire foi um homem da praxis. Desde a sua experiência lá no SESI de Recife, até o projeto piloto de Angicos e durante toda a vida. Nós, em particular, dos movimentos camponeses e do MST, temos nele um patrono, uma referência para a pedagogia da terra. Porque as suas reflexões, os seus ensinamentos, o seu legado de praxis é que orienta também o nosso trabalho educativo nas escolas dos assentamentos, nos cursos das universidades que participamos, na construção desse curso especial que é o Pedagogia da Terra e, sobretudo, na nossa prática de militante, porque aprendemos com ele a melhor pedagogia é a pedagogia do exemplo. Não? Como ele dizia também, é importante as pessoas saberem as letras e as palavras, mas não é assim pelo conhecimento diletante. É porque, através das letras e das palavras, precisamos transformar o mundo, que é a prática, a praxis. Em particular, como o movimento da reforma agrária, nós sempre utilizamos como referência aquelas belas reflexões do Extensão e Comunicação, que é uma síntese pedagógica da experiência dele e de toda a sua equipe no trabalho de reforma agrária lá na Venezuela. Lá no Chile, ainda no governo Eduardo Freire. E depois, nos seus trabalhos de alfabetização com camponeses pobres lá da África. Mas esse legado teórico de extensão e comunicação é uma obra clássica que todo militante de movimentos camponeses deve ler. Todos os servidores públicos que atuam no campo devem estudar, debater. Por isso, estamos muito felizes de poder participar dessas inúmeras atividades que vêm acontecendo ao longo do ano para celebrarmos de forma coletiva, como ele gostaria, os 100 anos do nosso querido Paulo Freire.